Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu estou aqui com uma retrospectiva das mídias encontradas no primeiro semestre de 2024. Pois é, esse ano tá passando bem depressa, hein? Já estamos em junho. Ano passado eu fiz um vídeo parecido e vocês gostaram bastante, então sigo com mais um vídeo onde eu cito os casos que mais geraram impacto na internet de mídias encontradas, seja no Brasil ou em outros países. Então aqui eu não vou citar todos, tudo que foi encontrado, já deixo claro aqui, mas se você quiser contribuir e relatar um caso de mídia encontrada até junho de 2024, fique à vontade e agora, bora para o vídeo. Eu tinha que começar falando desse caso que estremeceu a internet brasileira, o clássico caso do programa do Gilberto Barros, onde falavam a respeito das cartinhas de Yu-Gi-Oh!, que ganharam até mesmo o apelido de Baralho do Diabo. Isso aconteceu na época que o Gilberto Barros apresentava o Boa Noite Brasil, programa esse que foi exibido de 2003 até 2007. Lá por volta de junho de 2003, o Gilberto Barros fez 4 programas, para quem achava que era apenas um, não era bem assim, onde discutiam a respeito da franquia Yu-Gi-Oh!, que estava bem alta. Você que pegou essa época deve se lembrar muito bem, e o Yu-Gi-Oh! Era exibido não só pela Nickelodeon, mas também na TV Globinho, o que disseram que nos 3 primeiros programas dedicaram um tempinho para fazer uma denúncia contra os cards do Yu-Gi-Oh!, dizendo que ele era o baralho do demônio, que continha várias mensagens subliminares. Inclusive dizem que em um desses programas, um determinado político mineiro acusou os jogos de fazerem parte da máfia japonesa, americana e russa. Aí no dia 5 de junho de 2003, o programa foi inteiramente dedicado a falar do Baralho do Diabo. Nesse programa nós tínhamos a participação de um teólogo, que era o Alexandre Farias, que dizia que o baralho era do diabo, que não era para os seus filhos brincarem com ele. Por isso mesmo, vários pais pegaram e jogaram fora as cartinhas, queimaram, rasgaram. Enfim, ele defendeu a sua tese de que Yu-Gi-Oh! E todos os seus derivados eram do capiroto e que não eram adequados para as crianças. Porém, esse programa também contava com uma defesa. Nós tínhamos a participação de um organizador de eventos especializados em card game. No caso, foi o Luciano Santos, e também tinha um juiz de torneios de card game, que era o Roger Glasser, que explicaram a origem do Yu-Gi-Oh!, explicou que é só um jogo, não tem nada demais. Ninguém vai puxar o pé do seu filho à noite caso ele brinque com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! O Luciano até chegou a falar que existiam tipos de card games e RPGs que eram voltados para o público cristão, e também tinham outros participantes que seriam aí o lado neutro, que procuravam entender os dois lados, né, quem era contra e quem era a favor. E nesse lado neutro nós contávamos com um psicólogo e um juiz da vara da infância e juventude. Porém, no caso, não deu muito certo. Acontece que muitos pais jogaram as cartinhas fora, nós já sabemos toda a história, e o Yu-Gi-Oh! Saiu da programação da Globo lá por volta do primeiro trimestre de 2004, porque ele foi reclassificado como inapropriado para menores de 12 anos. Rapaz, e se tudo isso era só um plano para puxar o tapete da Globo? Muitos anos depois, em 2017, o Gilberto Barros se desculpou do acontecido, ou nem tanto assim, né, porque ele diz que teve culpa, mas não teve tanta culpa, que as pessoas não entenderam o recado que ele quis dar naquele dia. Todos nós acreditávamos que só existia um screenshot desse programa, que estava escrito "Conheça o baralho do diabo chamado Yu-Gi-Oh!", só que foi descoberta que essa imagem é falsa. Na verdade, ela é de um outro programa do Boa Noite Brasil, de dezembro de 2004, e aí só pegaram lá e alteraram no Photoshop. Muitas pessoas caíram nessa, inclusive eu, mas é só uma montagem. Em 21 de janeiro de 2023, descobriram 2 imagens dos bastidores desses programas, que eram do Alexandre Farias, onde podemos ver Gilberto Barros acompanhado dele, lembrando que o Alexandre era o teólogo. No dia 11 de janeiro de 2024, foram divulgadas algumas imagens dos programas do dia 3 e 4 no servidor do Discord da Lost Media Brasil, isso porque eles conseguiram cópias desses programas
programas falando a respeito do Yu-Gi-Oh! Com a própria Band. E isso foi graças à ajuda de Gabriel Yudenich. A própria Band disponibilizou cópias dessa saga falando a respeito do Yu-Gi-Oh! Porém, esses vídeos não podem ir ao ar por questões de direitos autorais. Ele existe, mas o vídeo não pode ir ao ar por diversas questões burocráticas, questões de direitos autorais. A Band até pode disponibilizar, porém a pessoa que recebe o material não pode compartilhar com mais ninguém, não pode compartilhar em redes sociais, em nenhum lugar, porque senão pode dar muito ruim para quem fez isso. Parece que estão tentando fazer uma simulação do vídeo, e aqui eu estou falando a respeito desse caso de uma forma bem resumida, mas existem os vídeos do Lucas Nauta onde ele explica bem detalhadamente a respeito desse caso, como que eles conseguiram ter acesso a essas mídias. Aqui eu só tô resumindo para vocês, até porque isso é uma retrospectiva com mais detalhes. Vão lá no canal do Lucas Nauta e assistam aos vídeos relacionados a esse tema. The Backrooms é uma creepypasta sobre ambientes com uma pegada bem estranha, vazia, que dizem que se assemelha a um purgatório no qual você pode ficar preso para sempre. Essa creepypasta seria a respeito de um edifício de escritórios infinito, totalmente desprovido de qualquer mobiliário, o que dava um aspecto de espaço liminar. Um ambiente bem desconfortável, para falar a verdade, e tudo em um tom bem amarelado. Conforme essa história foi circulando pela internet, muitas pessoas queriam encontrar a fonte da imagem original, e na verdade esse assunto de Backrooms surgiu lá por volta de 2019 no 4chan, na Board X, que é destinada a assuntos paranormais. Contava com essa imagem que por muitos é conhecida como Liminal Space, e a partir daí surge o conceito de Backrooms. Só que o que dizem é que essa imagem já havia aparecido antes no 4chan, na Board B, que é destinada a assuntos aleatórios, que foi postada como uma simples imagem assustadora. A partir dessa imagem tentaram descobrir mais informações que poderiam levar à imagem original, mas não encontraram muita coisa. Claro que no meio da busca pela imagem original apareceram várias pistas falsas, muitas pessoas achavam que finalmente tinham encontrado a imagem da Backroom, mas na verdade não, até que finalmente, em 29 de maio de 2024, o servidor do Discord chamado de Mundo Virtual encontrou a imagem original usando o Wayback Machine em um site onde tinha um anúncio de 2003 para promover uma construção da Hobbytown USA Racing Team. Seria construída uma pista interna em um novo endereço, e a postagem detalhava o andamento da reforma do novo prédio, que é essa imagem aqui que se popularizou como um backroom e que teria sido publicada no 4chan. Então não tem nada de assustador nela, não se trata de um purgatório, é só a imagem de uma reforma de um anúncio de 2003. Sem muita enrolação, até porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito do caso Dolly Festas. Tudo começa quando viraliza um vídeo no TikTok de uma moça que trabalha na Dolly. No vídeo, ela mostra vários itens da marca de refrigerante e um desses itens era um CD chamado Dolly Festas. O CD em questão não estava perdido, porém, nós não tínhamos acesso às músicas dele. Tinha inclusive uma unidade dele à venda no Mercado Livre e eu fiz um vídeo explicando esse caso para vocês, então se você ainda não assistiu, assiste lá depois. Após esse vídeo, um herói nacional postou o CD completo no YouTube. Feliz ano novo, vem começar de novo. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Vem viver o sabor verdadeiro de ser brasileiro o tempo inteiro. Muito amor no coração. Um abraço do Dolinho. Vocês ficaram sabendo desse caso? Um anime, eu acho que a gente pode chamar de anime, né? Que foi recentemente descoberto. E aqui não estamos falando de um anime dos anos 90, dos anos 2000. Não, estamos falando de algo que foi criado há cerca de um século atrás no Japão. E antes que falem, ai, você não pode usar esse termo anime, eles mesmo do NHK usaram esse termo, então aqui eu também falarei anime, ok? Segundo vários especialistas, apenas algumas animações produzidas no Japão
Japão no século passado sobreviveram até os dias de hoje. Então essa animação foi uma descoberta muito importante para a história da animação japonesa. Esse filme mudo foi produzido por volta de 1923 e foi descoberto entre os pertences de um fã de cinema. O que dizem é que o filme foi produzido por uma empresa que vendia escovas de dente e outros itens de necessidades diárias. E essa obra foi criada por Kitayama Seitaro. Kitayama Seitaro foi um animador do início do século XX que na época também fundou uma empresa de animação, porém com o passar das décadas várias de suas animações foram perdidas, restando apenas algumas delas. Essa animaçãozinha foi intitulada de Saúde Dental, que seria um anime de 8 minutos e meio, feito como um filme educativo para conscientizar a população sobre a prevenção de cáries. Na época, esse conceito de anime nem era comentado lá no Japão. Esse conceito surgiu com a criação do anime Astro Boy, com personagens com olhos grandes, expressivos, além das características marcantes desse estilo de animação. O que dizem é que eles usavam várias técnicas para poder melhorar a expressividade das suas obras, coisa que podemos ver bastante até os dias de hoje. Dreams Forever, também conhecida como La Canción de Alicia, era uma música até então desconhecida, compartilhada no Facebook entre 2019 e 2021. Um usuário do Facebook compartilhou um único fragmento conhecido em um grupo do Facebook perguntando se alguém sabia o nome da música, e parte dessa música estava em um vídeo que na verdade era um edit de várias cenas do filme Alice no País das Maravilhas. O trecho compartilhado tinha 1 minuto e 4 segundos de duração e ninguém sabia de onde era essa música, quem que cantava, o ano que foi produzida, e esse caso meio que ficou de lado por um tempo. Até que uma pessoa não identificada pegou esse mesmo vídeo e compartilhou com pessoas de outros grupos relacionados a mídias perdidas, enfim. O vídeo depois foi reenviado para o YouTube por outro usuário, o que chamou a atenção de muitas pessoas, e assim se iniciou uma busca para saber qual é o verdadeiro nome dela, quem é que canta, o ano de produção. Existiam várias teorias sobre quem poderia ter cantado essa música, e uma delas é de que a música seria de uma banda chamada Gin e Tonic, que era uma banda de origem chilena que foi formada lá em 2001 e se desfez lá por volta de 2005. Eles achavam que o vocalista dessa banda tinha uma voz muito semelhante com essa música e o estilo também era bem parecido. Então eles contataram o Ricardo Mendes, que era o vocalista, que confirmou que nunca gravou essa música, nunca cantou essa música. Então a teoria foi descartada. Ele até lançou um cover dela com o nome de Under the Stars, mas de fato a música não é dele. Até que em 16 de maio de 2024, a música completa foi encontrada por 2 pessoas em uma postagem no Facebook de 2018 da banda Bad Influence. E logo após a descoberta, essa versão de estúdio da música foi carregada na internet no dia seguinte. Bird Village é uma série de curtas feitos entre 1999 até 2002 por Scott Calton. Acho que assim fala o sobrenome dele. Pra quem não sabe, ele é conhecido pela sua série de jogos chamada Five Nights at Freddy's. O Bird Village contava a história de um grupo de pássaros que embarcavam em várias aventuras, entre elas viajar para a lua, lutar contra robôs e viajar no tempo. I see you've already met my new friends, Camo and Bug. They're going to help us get your house back. Não se encontram muitas informações a respeito dessas animações, elas são bem obscuras, mas essa série foi lançada em VHS, sendo lançados entre 99 até 2002. Conforme os anos foram passando, várias dessas animações foram encontradas e também foram carregadas no YouTube, porém em 13 de março de 2024, mais uma dessas animaçõezinhas também foi encontrada. Ao todo são 5 segmentos e agora apenas um está perdido, uma vez que o penúltimo segmento foi encontrado agora em 2024. Esse aqui eu achei bem
estranho esse vídeo aqui, eu achei bem sem sentido, eu queria saber o que se passou na cabeça de quem fez esse vídeo, não compreendi até agora. Dr. Dre Hates Fans é um vídeo que foi enviado por um usuário do YouTube em 10 de janeiro de 2011. Quando ele foi carregado pela primeira vez na plataforma, muitas pessoas não gostaram, deram dislike e por conta disso ele deixou o vídeo como não listado. Ele foi até divulgado em 2013 em alguns fóruns do Reddit, além de circular como um meme em fóruns de música hip hop, e o vídeo tem cerca de 1 minuto e 38 segundos e eu acho ele bem bizarro. Temos uma interação estranha do Dr. Dre com um fã, é isso que deixa entender, e do nada corta para cenas de um filme que supostamente é francês, com uma família fazendo uma viagem para os parques da Disney. Aí do nada, o vídeo termina com um texto dizendo: "Esse é o som de Lisa Finkel chorando em casa. Foi gravado por seu pai 2 semanas após seu funeral." E aí a gente tem um choro distorcido de criança. Depois disso, é exibido um título chamado The Ghost Guardians, seguido de um outro texto dizendo "Livro em breve", escrito por Charles Arnes. Alguns supõem que esse vídeo é um anúncio para esse livro, só que não se sabem até hoje se ele foi lançado. Analog Horror? Será? O vídeo foi excluído do YouTube em 2021. Em 2023 ele foi parcialmente encontrado, só que aí no dia 16 de abril de 2024, um usuário do YouTube conseguiu encontrar a segunda metade do vídeo e ele deixou como não listado, porém tem o link dele no Lost Media Wiki. E é isso. É um caso de mídia encontrada bem bizarra, pra falar a verdade. Eu não entendi o motivo dessa edição. Era pra causar medo, espanto, até as vinhetas da MTV tinham mais sentido do que isso. Você talvez não tenha jogado o Hotel Mario, mas se lembra daqueles vídeos de YouTube Poop BR, aonde você tinha essas cenas aqui que eram tiradas do Hotel Mario? Caros encanadores encheridos, os comparsas e eu dominamos todo o reino dos cogumelos. E a princesa agora está como hóspede permanente em um dos nossos 7 Koopa hotéis. E você tem que nos ajudar. Bem época clássica do YouTube Poop. Hotel Mario é um jogo de puzzle e plataforma lançado no CDI da Philips, que foi publicado pela Royal Philips Electronics, que adquiriu os direitos de produção dos jogos Super Mario e The Legend of Zelda. Na verdade, eles tinham planos de fazer um complemento de CD-ROM para o Super Nintendo, só que as negociações não deram muito certo. O jogo foi lançado em junho de 94, mas teve poucas vendas e as pessoas não se interessaram muito por ele, além de que o jogo recebeu várias críticas negativas, tanto relacionadas aos gráficos como a gameplay, as cutscenes. Na trama do jogo, o Bowser e os seus 7 filhos assumem o controle do reino dos cogumelos e o transformam no Club Koopa Resort, onde eles têm 7 hotéis Koopa e eles também sequestram a princesa, escondendo-a em um deles. Assim, Mario e Luigi precisam resgatá-la. O jogo não está perdido, porém, agora no ano de 2024, mais precisamente em março de 2024, foi encontrada uma versão beta desse jogo. E como nós podemos ver, existem diferenças entre a versão lançada e a versão beta. Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom and turned it into our own Club Koopa Resort. Eu teria que também falar desse caso do Everybody Knows That, que de uma busca séria acabou em risadas por conta da forma que ela foi descoberta, né? Tudo começa em 7 de outubro de 2021, quando um usuário chamado Car92 postou o trecho dessa música em um site chamado What's That Song, querendo saber aí se alguém tinha informações dessa música. Várias pessoas deram sugestões, mas sem sucesso. O Car ainda respondeu às pessoas, dizendo o seguinte: "Obrigado, desculpe, é tudo que tenho, não me lembro de sua origem,
em redescobrir esta amostra em um monte de arquivos muito antigos e um backup de DVD. Provavelmente eu estava simplesmente aprendendo como capturar áudio e isso foi uma sobra. Ele também cita que buscou informações dessa música em outros sites, mas que não obteve nenhuma resposta. Esse trecho parou no YouTube, né, com a clássica fotinho de um boombox roxo, e isso começou a chamar a atenção de muita gente que queria saber de onde vinha essa tal música, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, já tem vários vídeos na internet falando a respeito desse caso. O Carr tava assistindo, né, esses filmezinhos aí de gente marota, e aí ele viu um trecho onde tocava essa musiquinha. Ele pegou o trecho dessa mesma musiquinha, isolou aí alguns barulhos inapropriados, colocou na internet. E ainda na cara de pau coloca: nossa, de onde vem isso, galera? Vocês podem me ajudar a encontrar essa música? Tanto é que ele sumiu da internet sem explicar nada da música, o cara simplesmente postou e saiu correndo. Várias pessoas fazendo vídeos a respeito desse caso, querendo saber de onde vem a música. Aí nós temos 2 usuários do Reddit que descobriram de onde veio a musiquinha, que veio de um filme mais 18 de 1986. Ficou claro, né, porque o Carr sumiu da internet, postou e saiu correndo. Bom, a música você encontra no YouTube, parece que fizeram uns tratamentos de áudio, vocês já devem imaginar o motivo, e na verdade se chama Ulterior Motives. E essa música foi gravada pelos cineastas anglo-canadenses Christopher St. Booth e Philip Adrian Booth, lá por volta da década de 80. Eles eram membros de uma banda chamada Sweeney Todd, e eles estavam precisando bastante de dinheiro na época, então eles trabalharam como assistentes de produção em alguns filmes. E aí, um de seus amigos que fazia esses filmes mais 18 precisava de músicas para um de seus trabalhos, e como eles estavam precisando de dinheiro, eles não viram outra solução a não ser criar uma musiquinha para esse filme. Lá por volta de 2009, a desenvolvedora chamada Radical Entertainment começou a trabalhar em um novo jogo do Crash Bandicoot. Crash Landed é um jogo cancelado que estava em desenvolvimento para Xbox 360 e PlayStation 3. O jogo também foi planejado para ser portado para o Nintendo Wii e também seria criada uma versão para o Nintendo DS. Eles estavam buscando um desenvolvedor para essa versão de DS, então a Renegade Kid chegou a fazer uma versão demo para mostrar como proposta de como poderia ficar o jogo. Só que quando a Vivendi Games e a Activision se fundiram na Activision Blizzard, os direitos da série foram transferidos para a Activision, que demitiu toda a equipe que estava criando o Crash Landed. Sendo assim, o jogo foi cancelado. Vazou na internet tempos depois artes conceituais, capturas de tela e vídeo dele, e em 2024 também vazou essa versão demo do jogo. Como era só algo para ser mostrado como uma proposta para eles desenvolverem o jogo completo, é uma demo bem curtinha, ela só tem 2 níveis, mas já dá uma ideia de como seria a gameplay. E um fato curioso é que essa demo foi construída em cima de um outro jogo que também foi cancelado e seria aí um jogo do Tasmania, que também contaria com outros personagens da Looney Tunes. E você também já encontra vídeos no YouTube mostrando essa gameplay. Em 1989, o Stephen Hillenburg, criador do Bob Esponja, ainda trabalhava como professor de biologia marinha no Orange County Marine Institute. Pra quem não sabe, o criador do Bob Esponja não começou como o criador do Bob Esponja. Para dar aulas mais dinâmicas para os seus alunos, ele criou um quadrinho sobre a vida e as características dos animais das poças de maré, que era intitulada de The Interdital Zone. E esse quadrinho tem a sua importância, porque ele influenciou muito na criação do Bob Esponja. Só que na época o povo meio que não deu muita atenção para isso. Tanto é que ele até mostrou a ideia para mais pessoas, só que nenhum editor demonstrou interesse. O Hillenburg deixou o instituto e começou um mestrado em animação experimental no California Institute of Arts. E mesmo sem experiência como animador, ele conseguiu impressionar um ex-animador da Disney ao apresentar a sua revistinha. Após a sua formatura em 92, ele foi contratado pela Nickelodeon e começou a trabalhar em produções como A Vida Moderna de Rocco, que na minha opinião deu uma baita inspiração para ele criar o Bob Esponja também. E esse quadrinho não é que ele estava perdido, mas ele era inacessível para exibição pública até abril de 2024.
Try to Smile Again foi o nome dado a uma música desconhecida que foi carregada no site spiritofradio.ca em 2005. A princípio não chamou a atenção de ninguém, só que quando ela foi carregada no YouTube em 2023, geral queria saber de onde vinha tal música. Lá em 2005 foi carregado um trecho de 31 segundos dela nesse site, então em 2023 o usuário Lost Wave carregou o trecho no YouTube. Muitas teorias surgiram e várias pessoas acreditavam que essa música poderia ser de algum país do leste europeu. Muitos também acharam um estilo parecido com o de uma banda russa chamada Nietzsche, acho que é assim que se pronuncia, mas eram só teorias. Aí lá em 19 de dezembro de 2023, um usuário do Spirit of Radio afirmava ser a pessoa que colocou esse trecho dessa música lá em 2005, comentou a respeito do caso. Olá pessoal do fórum, faz muito tempo que não venho aqui, mas vi muitos vídeos online sobre essa música e encontrei esse link. A música era familiar na minha cabeça e quando cliquei, encontrei esse post e veio tudo de volta para mim. Depois de todos esses meses, aqui estão as suas respostas. Há muito tempo, no final de 2004, eu e meu amigo fizemos 17 anos e tínhamos nossos próprios carros com toca-fitas e encontramos uma fita virgem na beira da estrada e decidimos testá-la. Nós ouvimos essa música, mas não sabíamos de onde ela vinha. Eu gravei isso com meu telefone, por isso a qualidade era ruim. Eu me esqueci de tudo isso porque eu era apenas um garoto de 17 anos. Eu me lembro dessa música. Ela é da Itália e foi tocada em muitas discotecas e festas. A música se chama Segure Minha Mão com Força, de Rico. Não consigo lembrar o sobrenome dele. E isso pode até não estar certo. Alguns acreditaram nesse relato, outros não acreditaram nesse relato, acharam que era só mais uma pessoa se passando pela pessoa original que colocou esse áudio em 2005. Em 14 de fevereiro de 2024, um trecho estendido da música foi carregado no YouTube pelo usuário Joe Haidi, e a descrição do vídeo dizia: eu gravei da rádio da Estônia, não me lembro da estação exata, no início ou meados dos anos 90, no início de 2000, eu enviei 30 segundos dela para tal site, para saber se as pessoas poderiam identificar a música. Ou seja, né, aquele relato que a gente leu lá primeiramente não é real. Então há 2 dias descobri que 30 segundos da música estão no YouTube e notei que muitas pessoas estão interessadas, então carreguei a música completa, pelo menos quase. O trecho estendido continha a maior parte da música completa com 3 minutos e 6 segundos de duração, porém a maior parte do primeiro verso da música não estava no trecho, o que significava que a música ainda estava parcialmente perdida e o artista e o título da música ainda estariam desconhecidos. No dia 26 de fevereiro de 2024, a música foi identificada como Bravely, do Beach Boy, e foi carregada no dia 27 de fevereiro. E é claro que eu não poderia deixar de falar a respeito de uma notícia que tem circulado em vários sites que é relacionada à Cinemateca Brasileira. Segundo essas matérias, a Cinemateca Brasileira recupera e digitaliza a mais antiga coleção de filmes brasileiros. Segundo uma matéria do site Tela Viva, pela primeira vez em sua história, a Cinemateca Brasileira recuperou, catalogou e digitalizou 1.785 filmes de sua coleção em nitrato de celulose, a parcela mais antiga e frágil do acervo da instituição e que reúne os mais antigos títulos da cinematografia brasileira. E, gente, várias das obras são registros bem antigos e históricos, e todos eles estarão gratuitamente disponíveis no banco de conteúdos culturais e no site da Cinemateca Brasileira. Isso tudo está acontecendo por meio de uma lei de incentivo à cultura, sendo esse um projeto de 15 milhões de reais. Entre algumas obras que já foram recuperadas, nós temos o filme Barulho na Universidade, de 1943, Cerimônias e Festa da Igreja em Santa Maria, além de um filme chamado Apuros de Genésio, que é de 1940, que será exibido no Festival de Filmes Silenciosos de Pordenone. E aí, gostaram dessa notícia?
Nosso vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva. Lembrando que aqui não dá para falar de 100% todos os materiais que foram encontrados, tem muita coisa que é bem específica, então eu resolvi não mencionar esses casos aqui. E quais são as expectativas de vocês para o segundo semestre desse ano? Será que teremos mais mídias encontradas? Comente aqui embaixo qual é a mídia que você gostaria que fosse encontrada até dezembro desse ano. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!